Queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez unidos de forma online para mais um momento de reflexão, mais um momento de prece, em que colocamos os nossos corações em união para ouvirmos sempre a palavra de Jesus, aquilo que Ele nos deixou, para enriquecer o nosso espírito, para que possamos a cada dia melhorar mais um pouco, para que a cada dia possamos nos tornar seres do bem. E para o dia de hoje, nós temos a reflexão do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e psicografado por Emmanuel, mais precisamente o capítulo 147, intitulado Não é Só. E ele nos diz: na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de roupas e de alimentos entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isso constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreiro da opinião pessoal, no esforço sublime de renúncia. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. Mas, no entanto, exigem que os serviços de beneficência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo, mas todavia ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode tirar o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto. De nada aparecer o que realmente somos. Queridos irmãos, Jesus afirma que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que sai de Deus, que vem de Deus. Esse capítulo ensina que a vida humana, ela não se sustenta somente pelas necessidades materiais que todos nós temos, como alimento, conforto, trabalho e bens. Assim como o corpo precisa de pão, o espírito necessita de alimento espiritual, que são os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a fé, a caridade, a paciência, a humildade e a confiança em Deus. Muitas pessoas se preocupam excessivamente com o sustento material e negligenciam a vida interior, enfraquecendo assim a alma. Sem o pão espiritual, o ser humano pode ter abundância externa,
mas permanece vazio por dentro. Precisamos equilibrar o cuidado com o corpo e com o espírito, buscando sempre, diariamente, o estudo do Evangelho, a oração e a prática do bem como verdadeiro sustento da vida. O pão, ele simboliza tudo o que mantém o nosso corpo físico. A comida, o trabalho, o dinheiro, o conforto, a segurança material, sendo que tudo isso é necessário. Ninguém vive sem as necessidades básicas. Mas, porém, o ser humano não é apenas matéria. Nós somos espíritos em evolução. Por isso, além do pão material, nós precisamos do pão espiritual, que são a oração, a fé, o amor e a prática do bem. Viver só para o material empobrece o espírito. Precisamos manter o equilíbrio entre o material e o espírito, e isso feito com muita harmonia. E é isso que vai nos trazer a inspiração para agirmos com bondade, a orientação nas escolhas difíceis, naquelas horas difíceis, força nos momentos de prova, esperança nas dores, aquela disciplina interior para vencer os vícios e os egoísmos. Mas quando apenas o material permanece, surgem a ansiedade, a insatisfação, aqueles conflitos internos, aquela fragilidade diante das dificuldades. Por isso precisamos reservar tempo para o espírito e o cuidado para com ele, através do estudo, da oração diária, a prática da caridade, como exercício de crescimento. O ser humano necessita do pão que sustenta o corpo, mas, acima de tudo, necessita do amor, da fé e da verdade que alimentam o espírito. Então, irmãos, que façamos essa tentativa de sermos espírito, de cuidarmos do nosso espírito. E que Jesus nos abençoe sempre, nos ampare sempre e esteja conosco sempre. Que assim seja.